Obrigado, grupo de louvor. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Nós permanecemos bem, porque independente de qualquer coisa, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Amém? E deixa eu lhe dizer uma coisa, é uma lição, um conselho. Não perca a sua alegria por nada. Amém? Quando eu digo tudo é tudo, nada também é nada. Hoje nós perdemos um ente muito querido, um irmão que eu posso dizer. Na verdade, é primo nosso, mas desde sempre ele morou conosco e foi para a glória. Quem perdeu foi Satanás. Amém? Porque precisamos entender que morte é uma passagem, não é o fim de tudo. Principalmente nós que somos crentes, amados. Nesse meio, nessa condição que hoje estamos vivendo, não é? Com essa pandemia, eu tenho percebido muitas pessoas se entristecendo e achando que estão perdendo para a pandemia, estão perdendo para Satanás. Queridos, crentes não perdem nunca, porque está escrito que somos mais que vencedores. Amém? Sentimos muita dor, mas se você for olhar na palavra, o próprio Jesus, quando ele chegou próximo ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. E isso é normal, porque temos uma alma, temos as nossas emoções, e Deus não arrancou, não tirou isso de nós. Mas sabe, queridos, nós somos um espírito, e precisamos dar ordem à nossa alma, aos nossos sentimentos, e nós não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E eu creio, amados, que chegará o dia onde eu estarei novamente com Ele, e na eternidade estaremos gozando do melhor de Deus na vida por vir. Amém? Então fica firme no Senhor, permanece firme. Hoje Fernanda também perdeu o seu pai e ela estava aqui louvando ao Senhor, porque isso mostra o entendimento que se tem do que é ser crente. Quando mandei a mensagem para ela, e ela falou, não é, colocou a mensagem no grupo geral da igreja, de que ela tem certeza que o pai dela está num bom lugar. Correu a carreira, guardou a fé, amém? E agora está lá só aguardando a nossa chegada. Amém, gente? Glória a Deus. Estou muito feliz de poder ter retornado, né, nesse tempo. Foi um tempo bem atribulado, bem corrido, bem puxado. Se você achou que eu estava só de férias, ficou muito enganado. Mas está tudo bem. O Senhor renova as nossas forças. Amém? Lucerna hoje estava ministrando pela manhã e ela falou um pouco sobre recarregar as baterias. Nós hoje temos celulares, né, que eles praticamente fazem tudo para nós. E dificilmente hoje você vê alguém sem celular. E quando alguém esquece de carregar o celular, ou acha que carregou, né, porque colocou lá e não conectou direito, quando vai ver o celular está apagado, parece que entra um desespero, né? Mas calma, só coloca de novo na tomada, por pouco tempo ele vai estar lá recarregado. Então eu e você, ela fez essa analogia, eu e você precisamos recarregar também a nossa vida espiritual. E você está num bom lugar para recarregar a sua vida espiritual, ouvindo a palavra, meditando na palavra, orando em outras línguas. Amém? Esse é uma condição, queridos, que o Senhor colocou na sua palavra, para que a gente possa não só saber como fazer, mas fazer. É muito bom saber fazer, melhor ainda é fazer o que está sabendo. Porque saber fazer não vai mudar muita coisa não. Se eu pegar um carregador, conectar no meu celular, mas eu não colocar no interruptor, nada vai acontecer. Eu preciso ligar, me conectar com os céus, porque eu me conectando com os céus, falando no Espírito, queridos, eu estou conectado, falando mistérios com Deus. Nem eu estou entendendo, mas a minha bateria está sendo recarregada. Amém? E nós precisamos disso. Por quê? Porque no dia mau, quando ele vem, aí você sabe quem é crente e quem não é. É quando no dia mau bate na nossa porta, amados. E o dia mau bate, porque está escrito que o dia mau ele vem. Não tem ninguém, queridos, que está isento do dia mau chegar, porque a própria palavra nos garante que o dia mau vai chegar. Mas isso não importa. Importa que se o dia mau chegar, você vai prevalecer, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, vai botar o cão para correr e vai permanecer inabalável. Amém?
disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então lembra que Jesus venceu. E se ele venceu, nós agora só vamos dar a volta olímpica. Amém? Glória a Deus. Então estávamos aqui, não é, no meio dessa adoração tão gostosa, prazerosa. E se o espírito do profeta não se sujeitar ao profeta, na verdade a gente poderia continuar aqui por muito tempo, talvez a noite toda, fazendo o que estávamos fazendo. Mas o Senhor tem uma palavra para trazer para nós. E é importante que você receba dessa palavra e você caminhe com essa palavra. Amém? Vez por outra a igreja precisa ouvir sobre algo de suma importância. Por mais que nós sozinhos sejamos fortes, juntos somos muito mais fortes. Amém? Se você pegar aquelas varetazinhas, né, de espeto de carne, espeto de churrasco, você pegar um espeto só daquele e você quiser dobrá-lo, você vai ver que você vai torar rapidez. Mas se você pegar uns 10 espetos daqueles e juntá-los, você vai fazer força, você não vai conseguir. Se você pegar 20, aí é que você não vai conseguir mesmo. Se você pegar uma multidão como essa, não tem como, queridos, juntos perdermos. Sozinhos somos presa fácil. Sabe, se você quer ter uma analogia também sobre isso que eu estou lhe dizendo, perceba, assista lá a Animal Planet ou qualquer outro documentário sobre animal e veja como os predadores, eles ficam à caça das presas. E você vai perceber que os predadores, eles só vão à caça das presas que simplesmente elas decidem, por um motivo ou outro, né, por um desleixo delas, elas decidem ficar sós. Elas se afastam por uma certa distância. Elas ficam meio que perdidas. E de repente, quando os predadores veem, ela está ali sozinha, isolada. Queridos, por mais que o bando esteja vendo de longe ela sozinha, o bando não tem mais como vir acudi-la. E os predadores vêm e vão em cima daquela presa e matam aquela presa e comem aquela presa. Deixa eu lhe dizer, amados, nós fomos criados para viver juntos. Quando Deus, ele lá no início de tudo, disse que não era bom que o homem estivesse só e ele iria fazer uma auxiliadora, nós podemos, e sempre falamos acerca do casamento, não é, acerca da criação da família, mas Deus, queridos, ele sempre visualizou, pensou e estabeleceu que o homem vivesse em sociedade. Ele vivesse junto, ele não vivesse só, não vivesse isolado, porque junto nós vamos ter mais condições de podermos melhorar cada vez mais. Juntos, ferro, a Bíblia fala que um amigo afia o seu amigo como um ferro afia outro ferro. E é importante que nós pensemos dessa forma, e estamos entrando em um ano onde há muita expectativa e onde também há muitas situações que têm já se levantado no início desse ano. E eu quero lhe dizer, queridos, que se você se juntar ao bando, você vai se fortalecer, você vai ficar mais robustecido, você vai ficar mais guardado, mais amparado, e o maligno, ele não vai te tocar. Assim é na igreja, assim é também dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não podemos nem devemos ficar isolados, queridos. Você pode ver alguém que entra em depressão, a primeira coisa que ele quer fazer é ficar longe de todo mundo, é ficar num lugar escuro, é ficar em um quarto fechado, ele não quer comunicação com ninguém. Isso não vem de Deus, queridos. Amém? Somos da luz e precisamos estar juntos, iluminando os outros. Precisamos estar fazendo a diferença. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, ela nos dá muitas exortações acerca do poder da unidade. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero que você saia daqui entendendo que Deus te chamou para esse tempo. Você está em um lugar onde vai fazer você crescer, onde vai te lapidar, onde muitas vezes talvez você vá sair daqui não tão confortável, mas você vai ser confrontado, mas aquele confrontamento que está sendo feito na tua vida é para crescimento para você. Porque deixa eu te dizer, amados, existe o corte e existe a poda. O fruto que não está dando, aquilo que não está dando fruto,
A árvore que não está dando fruto, a Bíblia diz corta. Mas aqui dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. E amado, deixa eu te dizer, o melhor lugar de você ser podado é em um ambiente como esse, é na sua igreja local. Porque aqui nem sempre você vai estar junto de alguém que você concorda 100%. Mas em vez de brigar pelas diferenças, precisamos celebrar as diferenças. Porque deixa eu te dizer, o que eu tenho você não tem. Mas a boa nova é que o que você tem eu não tenho. E juntos nós nos completamos. Esse é o poder da unidade. E é na unidade, amados, que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Ei, chegou o tempo de crescermos na nossa vida em todas as áreas. Mas eu digo, se nós começarmos a pensar melhor, porque deixa eu te dizer, há um mês atrás eu estava com o Jorge. Eu avistei ele por um pouco espaço de tempo. Mas eu estava com ele. E hoje eu nem posso mais estar com ele. É uma bobagem, é uma infantilidade, quando muitas vezes nós nos desgastamos uns com os outros e ficamos meio emburrecidos ou chateados uns com os outros e paramos de conversar, paramos de ter comunhão e ficamos lá, um para o lado, o outro para o outro. É uma bobagem, amado, porque tudo isso passa. O que importa é a gente estar junto como família, como irmãos, como igreja, sabe? E deixar essas picuinhas de lado. Mas tem crente que tem deixado de muitas vezes ter comunhão um com o outro por causa de política. Tem crente que tem deixado de congregar por causa de política. Tem crente que fica com raiva um do outro porque o outro torce por outro time. Amados, vamos celebrar as diferenças, vamos brincar um com os outros e vamos ter sabedoria de saber lidar com essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 1. Eu fui forjado nessa passagem, amado. Durante o tempo que eu tive o privilégio e a honra de poder estar sendo lapidado, ensinado pelo pastor Bud Wright, que hoje não está mais conosco, está na glória. Eu tive um tempo de ser lapidado por esse homem. E todas as vezes que esse homem, eu já disse aqui várias vezes, e vou continuar repetindo, todas as vezes que esse homem abria uma conferência do nosso ministério, ele começava exortando os ministros sobre essa passagem. E eu digo, mas se os ministros são exortados a andar em unidade, que dirá a igreja como um todo? Porque quando a gente pensa em ministro, a gente acha que os ministros, e na verdade não são mais neófitos, são pessoas mais maduras. Não é assim? São pessoas mais lapidadas na palavra. São pessoas com um nível de fé maior do que aqueles que estão chegando agora. Ora, se pessoas como ministros, eles precisam sempre ser exortados a estar andando em unidade, que de lá todos nós, que de lá aquele que está chegando agora, aquele que ainda nem se converteu, precisa ouvir sobre isso. Porque o diabo sabe, mas eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas o diabo, Satanás, que era Lúcifer, ele era um anjo. Ele era um querubim da guarda ungido. Ele não era onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Ele era um anjo poderoso. Ele, junto com Miguel e o arcanjo Gabriel, eles eram os anjos mais poderosos de Deus. E ele saiu da presença de Deus, foi expulso, não é? Porque ele era tão formoso, a Bíblia diz, que ele foi criado na perfeição. Só que ele quis ser igual a Deus. Ele nutriu no seu coração ser igual a Deus, queria estar no nível de Deus. E como Deus é onisciente, ele percebeu claramente o que estava acontecendo. E Lúcifer perdeu a sua condição de estar lá como um dos 3 anjos tão poderosos. Foi expulso. Jesus, ele falando aos discípulos, ele disse: eu vi Satanás cair como um raio na terra. Mas sabe, queridos, ele teve a oportunidade, sabe, de liderar um grupo de anjos que Deus delegou, porque Deus é um Deus de hierarquia. Deus trabalha com autoridade. Deus trabalha com submissão. E quando Deus chamou Lúcifer, Deus deu a ele a condição dele reger uma terça parte dos seus anjos. E aquela terça parte dos anjos de Deus,
Eles ficaram tão, sabe, ligados no coração de Lúcifer, que eles se bandearam junto com ele. E hoje são os anjos caídos, são os demônios. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Porque Lúcifer, que hoje é Satanás, ele sabe o poder da unidade. Você já viu o diabo brigando com o diabo? Você já viu o demônio se brigando no meio da rua com outro demônio? Eles não fazem isso, mas você já viu crente brigando com crente. Mas você já viu crente falando mal de crente, usando mídia social para falar mal de crente. Não tem coragem muitas vezes de falar cara a cara e fica usando a mídia social, Facebook ou qualquer outra coisa para ficar falando mal de crente. Amado, nós somos chamados à luz, nós somos chamados para edificar e não para diminuir. Se você está vendo que aquele crente está errado, vai orar por ele, irmão. Mas rapaz, o pastor era melhor ter ficado ainda. Por que é que o pastor veio? Mas o pastor, amado, tem a responsabilidade de trazer as ovelhas para o curral. O curral é a igreja local. Não fica disperso. Isso é muito bom. Tem gente sendo alcançada através do YouTube. Vocês sabem que eu tenho escrito um maná há quase 7 anos. E por causa da pandemia comecei a colocá-lo no YouTube. Passamos de mais de 2.000 inscritos no nosso canal, mas nós cremos que isso vai alcançar números muito maiores. E esse maná tem chegado em lugares que eu não tenho nem noção. Quinta-feira eu soube que pelo menos 500 pessoas no Marabá estão recebendo do maná. E o pastor Leonildo disse que quando ele esquece de mandar pela manhã, ele recebe uma enxurrada de mensagens dizendo: cadê o maná, cadê o maná? De vários pastores. Então pessoas têm sido alcançadas, mas não é a perfeita vontade de Deus você receber da palavra através do canal do YouTube. O canal do YouTube serve para que você receba quando você não puder vir a uma igreja. Mas não existe, volto a repetir, eu disse isso antes e vou continuar dizendo, não existe poder maior do que a unção coletiva. Não existe ministro poderoso o suficiente para quebrar ou ser maior do que a unção coletiva. Quando nos juntamos, somos mais fortes. Amém? Aleluia. Deus, essa doença ela é tão macabra e tão satânica que até quando um ente ou alguém conhecido ele vem a óbito, nem a família pode ficar junto. Isso é do cão do inferno, amado. E ainda tem crente pregando de que é a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 de Coríntios 1, no verso 10. Foi isso aqui onde eu fui forjado no meu caráter, na minha vida cristã, como ministro, como filho de Deus, como servo do Senhor, servindo nos departamentos que eu passei, servindo como ministro hoje, ao ministério e ao Senhor. E o pastor Bud, ele sempre batia nessa tecla, e hoje é Mama Jane, que sempre tem aberto as nossas conferências, lendo essa passagem. E essa passagem diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, que não haja entre vós divisões, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Inteiramente unidos. O que é uma coisa inteira, amado? É inteiro. Antes sejais inteiramente unidos. Em que? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí o verso 11 diz porque Paulo estava rogando aquela igreja para andar daquele jeito. O que era que estava acontecendo? Olha o que ele disse no verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Amado, contenda vem do inferno, onde há contenda e há toda sorte de confusão. Onde há contenda não há crescimento. Onde há contenda não há edificação. Onde há contenda a atmosfera fica pesada. Eu não sei se você já teve a sensação de chegar em um ambiente
E naquele ambiente, quando você chegou, você podia cortar o peso daquele ambiente. Simplesmente porque minutos antes de você entrar, o marido e a esposa estavam se degladiando. E parece que nem é percebido, mas se você tiver um pouco de discernimento espiritual, você vai perceber que aquele ambiente está pesado. Como também você vai perceber se você chegar em um ambiente e aquele ambiente, ele verdadeiramente for um lar cheio de alegria, de algazarra, de brincadeira, sabe, de felicidade. Você chega e você se sente bem, você quer estar permanecendo naquele lugar, porque aquele lugar te proporciona algo maravilhoso. E você nem estava vendo, mas é o ambiente que proporciona coisas como essa. E nós precisamos, queridos, sabe, Paulo aqui, ele rogou, mas ele não rogou só a igreja de Corinto. Ele não viu só essa situação na igreja de Corinto. E deixa eu te dizer, não é nem preciso que a gente veja isso. A gente precisa pregar o que está escrito na palavra. Estando andando ou não em unidade, sabe, a gente precisa continuar falando a mesma coisa, para que a gente não seja pego de surpresa. E a gente está bem, muito bem, mas como a gente não fortalece esse lado, essa coluna chamada unidade, a gente só está fortalecendo outras coisas. Aí quando chega um momento onde um confronta o outro, essa coluna se quebra. Mas se essa coluna estiver fortalecida na palavra, estiver entendendo, sabendo de fato o propósito da unidade, e que independente de qualquer coisa, você deve se manter, sabe, firme naquele propósito de andar em unidade com o seu irmão, de amar o seu irmão, de perdoar o seu irmão, de entender o seu irmão, sabe? Se você ficar firme nisso, por mais que problemas surjam, por mais que aquele irmão venha te decepcionar, possa até ser que em dado momento você fique um pouco chateado, mas porque você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai, libera perdão e, meu irmão, estamos juntos, independente de qualquer coisa. Então Paulo, ele falou isso a Corinto, mas ele também disse aos Efésios, quando ele teve a condição de escrever a igreja de Éfeso. Veja lá comigo em Efésios 4, a partir do verso 1. Mais uma vez ele começa falando aos Efésios com essa palavra, rogo-vos. Veja que em Coríntios ele também disse assim, rogo-vos. E ele volta dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí olha o que ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, amado, não é aquele, eita, vou ter que aguentar Marcelo. Não, eu vou ter que aguentar Marcelo, não. Eu vou suportar Marcelo. Ou seja, eu vou ser suporte para Marcelo. Como? Em amor. Não é dando um suporte de qualquer forma. Ah, eu vou ter que ajudar, tudo bem, está certo. Não, mas Paulo deixou bem claro, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí olha o que ele diz no verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, se Paulo estava rogando para que aquela igreja se esforçasse, era porque tinha cão dos infernos querendo se misturar e atrapalhar e influenciar aquela igreja. Ou você acha que Satanás ficou de braço cruzado quando você entrou na igreja Verbo da Vida aqui no Alecrim e disse, pronto, não, aquela igreja prega a palavra, aquela igreja o povo ora em línguas, não posso mais fazer nada com eles. Pelo contrário, irmãos, olha a vida de Paulo, porque Paulo foi além da marca em relação a todos os outros apóstolos. Paulo foi o homem mais confrontado pelo Satanás. Satanás fez de tudo para roubar a vida de Paulo, para roubar a fé que Paulo tinha no Senhor, mas ele permaneceu. Paulo dizia, Cristo em mim é a esperança da glória. Quando Satanás vinha com as suas artimanhas, né, com as suas armadilhas, com os seus propósitos para querer derrubar Paulo, Paulo já estava totalmente estabelecido e blindado no Senhor, firmado na rocha, entendendo quem era, entendendo a quem ele servia. E é por isso que nem em face da morte,
Paulo amou a sua própria vida. E ele entendeu, quando estava próximo de ir, ele mesmo se entregou e disse, corri a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia. E amados, Paulo nem se importou, mas muitos daquelas pessoas que foram evangelizadas, treinadas, discipuladas, erguidas, levantadas por Paulo, no meio do caminho, ou no final do caminho, viraram as costas para ele. Mas teve um que não virou. O Rei da Glória. Porque ele servia ao Rei da Glória. E importava agradar a Deus. Amém? Então nós precisamos nos esforçar. Se Paulo estava dizendo isso à igreja de Éfeso, amados, o Espírito Santo está dizendo a mim e a você, como igreja do Verbo da Vida, no Alecrim. Se esforce, meu irmão. Seja diligente para preservar a unidade da fé, a unidade do Espírito. No vínculo da paz. Se é para se esforçar, é porque exige algo de nós. Não é de qualquer jeito, não é pegando a obra de forma relaxada. Não é vendo o irmão que está falho e você, em vez de levantar, em vez de você, como a Bíblia diz aqui, você dar um suporte, você está o tempo todo falando mal, denegrindo a imagem daquele irmão. Não vai avançar. Não avança ele, mas você também não avança. Se vemos falhas uns nos outros, amados, temos. Se você conviver comigo por um tempo, você vai ver falhas em mim. Eu não estou perfeito. Se eu conviver com você, eu também vou ver falha em você. Mas deixa eu te dizer, eu prefiro optar de dar mais ênfase às tuas qualidades do que à tua falha. E eu estou dizendo isso com certeza, amados. Com convicção do que eu estou dizendo. Porque se não fosse assim, eu já tinha saído. Ou não era? Ninguém me amarrou aqui, ninguém me prendeu. Nem ninguém colocou uma arma na minha cabeça para eu continuar pastor dessa igreja. Mas por que estou? Porque eu amo vocês, porque eu quero avançar e eu quero que vocês avancem. Esse é o desejo de Deus para nós, queridos. Que nós venhamos a nos forjar mesmo, sabe? A melhorar, as arestas serem aparadas em momentos como esse, para que a gente cresça. Tem muita coisa para a gente fazer. E a gente não pode fazer com esse negócio, a gente amarrado nisso não. A falta de unidade, sabe? A falta do perdão de um para com o outro. É como quando, por exemplo, eu treinava, né? Eu jogava e nos treinos, muitas vezes, se colocava lá uma corda de elástico, o outro ficava segurando aqui, e você ficava forçando para correr, mas o outro ficava segurando para trás. Segurando para que você não dispare. Ali tem um propósito de você fortalecer as pernas, não é? De você puxar, de você querer avançar. Mas no reino espiritual, muitas vezes o que tem acontecido é que tem muita gente querendo avançar e tem outras que estão emperrando com a sua boca. Solta essa corda para que o teu irmão dispare. Aleluia. A Bíblia diz que quando um é honrado, todos são. Verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí diz assim, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Estamos no mesmo pacote. E Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus exalta atitudes corretas. Amém? Deus exalta atitudes corretas, propósitos certos do coração. Amém? Paulo falou 2 vezes, mas ele falou para outras igrejas também.
ele clamava para que as igrejas andassem nessa unidade, nessa condição, porque ele sabia da força que é a unidade. Mas não foi só Paulo que disse isso na Bíblia. O nosso Senhor, sabe, quando ele estava fazendo aquela oração sacerdotal no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele começou orando por ele mesmo, pedindo ao Pai que devolvesse a ele a glória que ele tinha deixado junto dele, porque a Bíblia diz que Jesus se despiu de sua deidade, tornou-se homem, e como servo aqui na terra, ele deu a sua vida, morreu morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas Jesus, quando ele orou por ele, depois ele orou pelos seus discípulos. E ele orou pelos discípulos, e uma das orações foi para que os seus filhos, ele disse assim, santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E quando ele terminou de orar pelos seus discípulos, aí entrou eu e você. Ele disse no verso 20 de João 17, se a mídia puder colocar aí, presta atenção. Olha o que é que diz. Não rogo somente por estes. Presta atenção, Paulo orou em Coríntios, rogando a Deus. Orou em Efésios, rogando a Deus. Agora é Jesus que estava rogando pelos seus discípulos, presentes lá com ele, mas aí agora ele entra numa oração feita para mim e para você. E deixa eu te dizer, amados, Jesus, ele quando estava lá diante do túmulo de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou para os céus e ele disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Isso significa, amados, que o Pai já ouviu essa oração de Jesus, e se ouviu, acatou. E se acatou, isso é possível vivermos nessa oração que Jesus fez por mim e por você. Agora, olha a oração que ele fez por nós. Ele disse, não rogo somente por estes, mas também por aquele povo do verbo da vida, do alecrim, Natal, que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quem aqui já viu Jesus face a face? Ver mesmo assim e falar com Jesus. Você já viu? Alguém já viu aqui? Já teve essa experiência? Já teve um discernimento de espírito? É possível, mano. Mas eu creio que ninguém teve, né? Ninguém levantou a mão. Talvez você tenha tido um sonho, teve um vislumbre, um êxtase, mas não viu. Jesus está dizendo aqui que não precisava ver não, só precisava crer na sua palavra. Amém? Jesus disse a Tomé, Tomé, mais bem-aventurado é o povo lá do verbo da vida, de Natal, que não me viu, mas creu na obra salvífica. Então fica tranquilo que você está bem na fita com o Senhor. Amém? Mas vamos ver o que é que ele quer, qual foi o rogo que ele fez por mim e por você. Ele disse, não somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus estava implorando a Deus, orando para que eu e você, na nossa casa, fôssemos um. Como marido e mulher, fôssemos um. Como pais e filhos, fôssemos um. Como irmãos em Cristo, fôssemos um. E ele vai dizer o poder que há nessa unidade. Ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer alcançar, meu irmão, aquela pessoa que você olha e vê que é tão difícil de ser alcançada, talvez da tua família, talvez da tua vizinhança, talvez do teu trabalho, começa a falar bem do teu irmão para ele. Começa a não mais entrar quando alguém começa a criticar A, B ou C, e em vez de você juntar-se com aquela pessoa e criticar também, e dizer, rapaz, vamos ver o lado melhor dela. A Bíblia diz que se tiver uma pessoa natural, uma pessoa que não recebeu Jesus como Senhor, se ela começar a ver que há unidade no nosso meio, ela é alcançada. É o que está escrito. Eu não sei se está assim na sua, mas na minha está. Porque ele diz,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer? Quando vê unidade na igreja. A igreja falando a mesma coisa. A igreja pensando da mesma forma. A igreja progredindo em todas as áreas. Escuta, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A glória que Deus tem manifesto na nossa vida, no nosso meio, é para que a gente seja aperfeiçoado na unidade, irmão. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Mas Ele tem transmitido da sua glória. Ele tem liberado da sua glória. Para quê? Para que a gente seja aperfeiçoado. Algo que precisa ser aperfeiçoado é porque ainda não está perfeito. Estamos em um processo, estamos em construção. Não deixe que essa construção pare. Não coloque a placa de lá. Não, acabou o material. Não, não acabou não. Se acabou, começa a orar em línguas. Se acabou, começa a interceder por aquela pessoa que você tanto ama, que você era tão ligado e de repente houve um problema, uma situação e você nem está mais junto. E deixa eu te dizer, você começa a esquecer. Você começa a não ter mais comunhão. Você começa a não ter mais lembrança dela. Você bloqueia ela no WhatsApp. Você não quer mais nem ver o que ela tem escrito no Facebook. Ou você quer ver para simplesmente questionar, criticar ou bater de frente. E de repente, queridos, você está tão distante daquela pessoa. E acha que vai tudo muito bem, obrigado. Porque você está servindo. Você acha que você está se santificando, glória a Deus. Muitas vezes você está orando em línguas. Mas a Bíblia diz, amados, que se você for dar uma oferta no altar, e se você lembrar que tem um irmão que está contra você, que você tem alguma rixa com alguém, antes de você deixar a oferta no altar, vai lá e se resolve com ele. Isso é o poder da unidade. Deus valoriza essas coisas, amado. E às vezes a gente tem cauterizado a nossa mente, achando que é normal ficarmos emburrecidos, chateados, ou às vezes até intrigados com irmãos. Meu irmão, não temos mais tempo para meninice como essa. Não dá mais tempo, queridos. As pessoas já pensou, eu vi, novo ainda, eu acho que eu tinha 9 anos, 10 anos, 12 anos, não me lembro, mas era muito novo. Eu vi um irmão debruçado num caixão, quando sua irmã bem novinha, não, eu tinha um pouquinho, não sei qual a idade que ela estava, 13 anos, então eu tinha mais, eu tinha uns 16. Lucerna a gente já está pronto. Ela era que tinha essa idade. A irmã de 13 anos foi para a escola com o seu grupo e ela recebeu instruções da sua mãe que ela não podia ir de forma nenhuma para um açude. Ela estava tendo alguns problemas de saúde. Na verdade, sua mãe nem queria ir levar. E as amiguinhas dela e o professor dela e a tia pediram encarecidamente e a mãe liberou, mas liberou cheio de restrições. E disse, não bote o maiô. E ela, escondida de todo mundo, botou o maiô na mala e foi para esse passeio na escola. Essa irmã de 13 anos, ela estava intrigada de um dos irmãos dela. Intrigado, não olhavam um para o outro. Não se falavam. E aí, lá, a tia desapercebeu-se e ela foi junto com as suas amiguinhas para o açude. Colocou o maiô e entrou no açude. E entrou e não saiu mais. E eu me lembro no caixão, essa menina, criança, minha prima, roxa, porque ela foi afogada.
E esse irmão dela, eu não tenho nem como dimensionar em palavras como aquele rapaz estava. Ele não chorava, ele uivava. E a maior dor que ele estava sentindo era do remorso. Porque a irmã dele partiu, ele intrigado dela. E não tem mais como reconciliar. E aí? Só Deus na causa, mano. Para mudar esse quadro, para que essa pessoa cresça e não fique com isso encafifado na mente. Porque lá na frente ele vai continuar sofrendo para o resto da vida. Estamos vivos. Estamos respirando. E todos nós, eu tenho certeza, todos que estão aqui, do mais novo na fé ao mais antigo na fé, todos nós queremos acertar. Todos nós, amados, todos nós temos a intenção certa no nosso coração. Nenhum de nós pensa mal um do outro no que diz respeito a querer o mal. Nenhum de vocês ora querendo que Deus ceife a vida daquela pessoa. Você não faz isso. Mas você já parou para pensar que a sua atitude, muitas vezes, está sendo como se você estivesse querendo que aquela pessoa desaparecesse? Eu volto a repetir, não vale a pena você permanecer em contenda, em rixa, em confusão. Não vale a pena, isso não vai fazer você avançar. Volto a repetir, você pode orar em línguas 24 horas, você pode louvar a Deus, da boca ficar seca. Se reconcilie, irmão. Anda em unidade, não vale a pena. Deus não nos chamou para promovermos contenda. Deus nos chamou para sermos apaziguadores. Eu não estou dizendo com isso que você agora vai ter que ter intimidade com essa pessoa. Eu só estou dizendo que você precisa relaxar, ficar livre desse peso, deixar ele livre também. E, se possível, na caminhada, essa amizade que um dia era tão bonita, voltar, fica livre. Não cria reservas para que isso não aconteça. Lembra que uma vez eu disse, e vou repetir, diferença é ódio disfarçado. Indiferença é ódio disfarçado. Não, eu sou crente, ele ali, eu aqui, não há problema nenhum, estou muito bem, ele também está. Será? Não vale a pena. Rogar significa pedir com insistência. Mas não só com insistência e humildade. Isso é rogar no original. Significa suplicar, implorar, insistir. Paulo fez isso por mim e por você. Jesus fez isso por mim e por você. Eles insistiram com humildade. Eles suplicaram a Deus para que nós andássemos em unidade. Que tal darmos ouvidos à voz do Senhor? Que tal aceitarmos a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem que João 17 é Jesus falando? Você crê? E por que muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que ele está falando? Solta as pedras, irmãos. A unidade vai nos promover. A contenda vai nos destruir. Eu já vi igrejas serem divididas. Eu sei quão difícil e quão problemático é. Eu sei quantas pessoas sofrem, pessoas que nem estão envolvidas diretamente, mas todos sofrem. Porque essa não é a vontade de Deus, amado. Não é a vontade de Deus. Precisamos avançar. Paulo, em Filipenses 1, 27, e eu já estou quase encerrando, quero que o grupo de louvor suba para cá. Filipenses 1, 27. Paulo, ele diz assim: vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava lá dizendo a outra igreja: vivei acima de tudo, lutando juntos por uma fé evangélica. Juntos, amados, somos mais fortes. Diga comigo, juntos somos mais fortes. Na verdade, eu vou mais longe. Juntos somos indestrutíveis. Juntos somos indestrutíveis. Bota isso na sua cabeça, irmão. Dentro da sua casa, promova a paz. Quanto a depender de vós, tende paz com todos, inclusive com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Quando diz isso, Só para preencher. um versículo, não, amado. É a vontade de Deus perfeita. Quanto a vós outros. Mas pai, mas pastor, fulano de tal. Aí Deus chega e diz: quanto a você, no que depender de você, tenha paz com todos. Mas Com ele eu me resolvo. Mas eu estou falando com você. Com você. Promova a paz. Mas se ele não quiser, faça a sua parte. Quanto a depender de vós, tende paz com todos. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Eu citei aqui a última passagem do versículo do Salmo que eu quero ler para você agora, mas você sabe de cor salteado, Salmo 133. Por certo, amado, Paulo e Jesus, quando eles falaram lá na frente no Novo Testamento, eles já sabiam, porque os salmos já tinham sido escritos. Jesus, Paulo, Pedro, João, Tiago, todos esses homens, eles eram norteados pelo Torá, que era a Bíblia do judeu. Depois foi que vieram os escritos de Paulo. E os evangelhos vieram depois das epístolas, amados. E eles, por certo, sabiam. Do mesmo jeito que Jesus, quando leu aquela passagem de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E quando ele terminou aquela passagem, não é? Que ele sentou, ele disse: hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. Por certo, ele também sabia o que o salmista tinha dito. E ele disse: como é bom, no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos ler diferente. Como é ruim e desagradável viverem em contendas os irmãos. Ruim e desagradável é promover a confusão. Bom e agradável é promover a unidade. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele diz: é como óleo precioso. Sabe o que é óleo? Unção. Pastor, eu quero ser tão ungido, eu também, amado. Mas a Bíblia diz que é melhor um bom nome do que um unguento precioso. É melhor você ter um caráter forjado e vivendo em unidade do que você viver cuspindo fogo e em contenda com seus irmãos. Pastor, isso é possível? É, amado, porque a unção não depende de você, depende dele. Mas o fruto depende de você, que está dentro de você. E quem manifesta é você. Aleluia. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Aí diz no verso 3: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali aonde? Na unidade.
ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quer um 2021 abençoado? Ah, pastor, eu já sou abençoado, porque eu já fiz Jesus Senhor da minha vida, e agora eu estou no tempo da graça, não estou mais no tempo da lei, eu já sou abençoado, independente do que eu faço. Pois é, então continue andando de qualquer forma, porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor, e a graça está aí justamente para te conduzir a você andar em santidade. Mas como é que você vai andar em santidade se você não consegue andar em unidade? Como alguém consegue viver uma vida de santidade se não promove a unidade? E, queridos, Deus não é besta, Deus não é tolo, Deus não é menino. Nós não conseguimos enganar a Deus, podemos enganar a todo mundo, mas Deus está vendo o nosso coração. O homem vê a aparência. Nós até podemos maquiar, queridos. Nós podemos até fazer performances de irmãos, paz do Senhor, irmão, mas por trás, cacete do irmão. Podemos maquiar com tudo e com todos, mas Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. É tempo de plantarmos unidade. É tempo de plantarmos amor. É tempo de plantarmos perdão. É tempo de crescermos no Senhor, amado. É tempo de nos sujeitarmos uns aos outros. É tempo de orarmos mais em línguas. É tempo de lermos mais a palavra. É tempo de avançarmos nos planos e propósitos de Deus. Agora, para de criticar o teu irmão. Para de criticar as igrejas. Você não sabe o que você está dizendo.